Oi, gente, bem-vindos à Cozinha Rápida e Fácil. E hoje nós vamos testar novamente a Easy Bread fazendo um pão de leite com mel. A partir da minha pouca experiência que tenho com ela, pois ela recém chegou aqui em casa, uma das coisas que eu percebi que faz uma grande diferença no pão é a temperatura da água. A água deve ser amornada antes de colocar lá na panificadora a exatamente 40 graus de temperatura para que o resultado do pão seja satisfatório. 40 graus, gente, é temperatura de banho de bebê, aquela água levemente morninha que é agradável ao toque. Então, aqui a minha água já está na temperatura certa, vamos começar a nossa receita. Então, gente, o principal nessa panificadora, pelo que eu percebi, é a temperatura da água e a quantidade exata dos ingredientes para que o pão realmente dê certo. Então, aqui eu coloquei exatamente na marca 400 ml, 40 graus. E eu vou inserir aqui atrás na panificadora a caixinha com a água. Tá? Lá está a caixinha com a água. Hoje eu vou testar uma receitinha nova, é um pão que vai ser adoçado com mel. Então, vou pegar aqui a farinha de trigo, que é 450 gramas. Vou adicionar, eu uso esse fermento aqui, ó, Flashman, biológico, instantâneo, seco, tá? Eu vou adicionar aqui a quantidade de 6 gramas de fermento biológico seco. Quem não tiver, gente, uma balança, compre uma balança, sabe? É muito importante nesse tipo de pão aqui a dosagem correta dos ingredientes. Porque essa máquina, ela foi projetada para uma quantidade certa de ingredientes para liberar a quantidade certa de água. Então, se vocês fugirem muito do padrão, o pão não vai dar certo, tá? Ó, já misturei aqui o fermento com a farinha, vou adicionar 50 gramas de leite em pó. Quatrocentos e 50 gramas de farinha, 6 gramas de fermento biológico seco, 50 gramas de leite em pó. O sal, eu vou colocar 6 gramas. Então, aqui eu já coloquei todos os secos. Agora, nós vamos colocar direto no bowl, direto na cuba da panificadora, os líquidos. Eu estou testando dessa forma para ver se dá certo e eu espero que dê. Ó, aqui a gente tem a forma vazia. Eu vou colocar aqui o mel, que hoje eu vou adoçar com mel. Resolvi colocar o mel no lugar do açúcar. Mas quem quiser, coloca 30 gramas de açúcar, eu coloquei 30 gramas de mel. Vou adicionar aqui também a manteiga ou margarina. Aqui eu tô colocando manteiga, tá? Aqui a gente tem 20 gramas de manteiga sem sal. E também vou adicionar aqui
um ovo que vai ser batido antes, só para facilitar ali a máquina misturar. Dá uma batidinha assim, ó. Ó. Tá? Misturamos aqui o ovo. Um ovo. Agora, eu vou untar os ingredientes secos que já estavam aqui neste bowl. Ó. Mais um teste de pão na Easy Bread, né? E agora, a gente vai colocar na máquina. Vamos abrir aqui a gavetinha da máquina. Inserir o bowl da panificadora. Ó. Ele tem que estar bem encaixadinho, ó. Tá bem encaixadinho. Aí, vamos fechar. E agora, vamos programar. Gente, quem quiser programar para o pão ficar pronto num outro dia, num outro horário, utiliza esses botões aqui para retardar o início. Eu quero que fique pronto hoje, então, a única coisa que eu tenho que fazer é selecionar a cor. Aqui é bem escuro, aqui é bem claro e assim é levemente escuro. Eu gosto bem clarinho, então eu deixo esta marca aqui do pão, tá? O pão vazadinho. E agora é só apertar Start e daqui a 2h10 a gente vai ter o pão prontinho. Nesse primeiro momento, ela vai adicionar a água à massa. Ela adiciona em torno de 200 ml de água, apesar da gente ter que preencher o reservatório com 400. É importante a temperatura da água. Ela possui um sensor, gente. Ela é tão inteligente que se a gente colocar água muito quente, o sensor vai avisar que a temperatura da água não tá legal e a máquina não vai iniciar. Então, assim, ó, tudo que acontecer de diferente vai aparecer aqui em cima. Se a gente não encaixar a forma direito, ela também vai avisar. Eu vou mostrar aqui para vocês. Quem quiser mais coisas a respeito dela, tem mais vídeos que eu falei sobre ela. Aqui, gente, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Quando aparecer esse símbolo aqui, é porque não há água suficiente no reservatório. Esse símbolo aqui, a forma não está bem colocada. Este aqui, a temperatura no interior da máquina está muito quente, então não pode ser muito quente. Este aqui é o nível da cor claro, médio e escuro. Aqui é o painel do processo, que agora está aparecendo aqui, ó. Essa indicação aqui, que o painel está, a máquina está batendo a massa. Quando estiver essa indicação, vai estar crescendo o pão, aqui assando e aqui já está pronto. Então, vamos esperar ficar pronto o pão e daqui a pouco a gente volta para conferir essa delícia. Então, gente, eu já estou aqui de plantão, faltam 2 minutos para a máquina liberar o pão e a gente ver como ficou. Tô ansiosa para ver o resultado, porque é o primeiro pão que eu faço assim na Easy Bread, sem tirar antes, como eu tirei a massa para fazer o doguinho, e sem ser de envelope, como quando foi
pro pãozinho que eu fiz da Flashman, que vou deixar para vocês linkado aqui no final do vídeo. Ó, falta 1 minutinho, a ansiedade tá demais. Eu gosto de abrir assim com vocês, para que vocês vejam a minha surpresa. Assim como foi no primeiro pão, que me surpreendi muito com o resultado. Eu espero que o resultado seja positivo também agora nesse segundo pão. Não tenho nem noção de como está ali dentro, porque depois que a gente faz, a gente tem que aguardar, fica pronto. É uma máquina diferente, né? Então, vamos lá. Olha ali, ó, falta 1 minutinho e daqui a pouco tá saindo pão. Ó, prontinho, gente. Agora vamos abrir. Gente do céu! Olha como cresceu esse menino. Vocês acreditam que o pão virou um gigantão? Olhem o tamanhão desse pão. Olhem o tamanhão que ficou este pão, gente. Ele virou um gigante. Olha ali. Ele ficou tão grandão, ele cresceu tanto, que ele meio que prendeu em cima. Mas tá tudo tranquilo, tá limpinha a máquina, ó. Mal e mal um farelinho ali. E aqui a parte de cima, como ele cresceu bastante, a parte de cima ficou um pouquinho achatada. Mas parece que tá muito bom. Tá fofinho, gente, olha aqui. Eu amo quando acontece isso. Vamos ver? Ó. Eu fico impressionada porque ele solta da... Olha aqui. Agora aqui, ó. Essa haste aqui é para tirar o batedor, ó. Seguidamente acontece isso em panificadoras, principalmente quando a massa tá muito fofa. Olhem isso. Agora, ui, tá muito quente. Ele tá muito fofo, mas eu não vou partir de imediato, porque partir o pão quente deixa que ele fique, fica embatumado. Olha aqui, cresceu muito, tá muito fofo, parece que tá muito bom. Vamos deixar dar uma esfriadinha e daqui a pouco eu já mostro pra vocês. Aqui, ó, ele ficou assim porque ele cresceu tanto, que quando eu fui tirar, raspou em cima na máquina. Então, gente, faltava este pão para mim dar a vocês a minha opinião sobre essa máquina. Por quê? Vou ser muito sincera aqui com vocês, o meu propósito de ter adquirido essa máquina, o porquê de ter adquirido e se me arrependi ou não. Eu só esperava por essa experiência para poder dizer para vocês o que eu encontrei, o que eu achei e os pontos positivos e negativos, certo? Então o pão tá aqui, não teve nada de mistério, ó. Não tenho porquê, né, mentir para ninguém. Olha que tá fofo. Eu vou esperar só um pouquinho ele esfriar, ó, pra gente poder partir. O que eu tenho para dizer para vocês, vamos lá? Primeiro, vamos aos pontos positivos, né? Que eu gosto sempre da positividade antes da negatividade. Pontos positivos ela é uma máquina fácil de mexer. Então, por quê? Porque ela não tem muitas opções de massa disso, massa daquilo, pão isso, pão aquilo, pão francês, pão isso, pão... Ela só faz de uma maneira. Aperta Start e faz o pão.
Então, isso é um ponto muito positivo, porque quando vocês pegam uma máquina que tem um menu de 10 a 12 opções, a chance de errar é maior, porque vocês têm 10 a 12 chances de errar. Outra coisa que eu achei bem positiva, então, a primeira parte positiva, mais simples de usar do que as outras panificadoras que tem um leque de possibilidades. Essa tem uma possibilidade, certo? Mas, pelo fato de ter uma possibilidade, ela faz um tamanho de pão. Por quê, gente? Porque essa máquina ela foi projetada para fazer cápsulas. E as cápsulas têm um padrão de tamanho de 450 gramas de farinha com os ingredientes mais dentro, que eu não sei porque eu não tenho a cápsula. E sempre a cápsula vai ter o mesmo conteúdo em termos de quantidade de conteúdo, apesar de variar o sabor, e sempre na cápsula vai ir aquela quantidade de água que a máquina liberar. Que eu espiei ali atrás, ela libera em torno de 200 ml de água, tá? Porque o reservatório é de 400, mas agora eu vou tirar para que vocês vejam. Ela fez o pão e eu vou tirar o reservatório para que vocês vejam o que sobrou de água aqui. Olha aqui, ó. Ela fez o pão, a gente tem que colocar em 400, mas se vocês forem ver aqui, ó, de 400 até o nível que sobrou, dá 200, porque ficou a metade aqui, tá? Então, ela utiliza 200 ml de água para fazer o pão. Porque esses 200 ml deve ser a quantidade exata que vai naquele pão da cápsula. Que ela foi uma máquina projetada para fazer pães de cápsula. Tanto que no manual dela vem escrito o seguinte. Na primeira página do manual diz assim, ó. Essa máquina serve apenas para fazer pão com as cápsulas da Easy Bread Company System, tá? Mas, o que acontece? A Polishop não tem mais as cápsulas, não sei o motivo, mas não tem. Eu acredito que ela, logo que surgiu no mercado, ela era muito mais cara. Eu lembro que até parece que em torno de uns R$1.000, se não estou enganada, em torno de R$1.000 essa máquina. Depois eles baixaram para 799 e ainda tinha os pães para vender. Eu lembro que tinha. Eu namorei esse produto muito tempo na Polishop, mas não adquiri pelo valor ser muito alto. E eu acho lá que o pão custava em torno de R$19,90 e se tornava uma coisa irreal para o público do Brasil, né? Que aqui a gente não tem esse dinheiro para dar por um pão e muitas vezes o pessoal usava a cápsula, gente, e errava. Então era R$19,90 colocado fora, tá? Aí então eu tô dando a minha opinião bem sincera para vocês, tá? Então, eu acredito que... Por que baixou o valor? Porque eu acho que a Polishop parou de vender. Porque, como não tinha mais a cápsula que era perfeita para fazer nela... Eu vou mostrar aqui para vocês o compartimento da cápsula. Apesar que agora tá quente. Talvez eu não consiga pegar. Aqui, ó. Tem esta parte aqui, que era onde encaixava a cápsula. E aqui, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, gente, aqui era onde colocava a cápsula. E no momento que fechasse a tampa, a cápsula rompia o lacre e aí começava o processo de fabricação do pão. Em vídeos que eu vi sobre esse produto, porque antes de comprar, eu vi alguns vídeos. Em vídeos que eu vi, o pessoal que não conseguia comprar o pão, ou por questão financeira, ou por não se adaptar, ou por causa do sabor que não encontrou, não sei, por N razões,
Quem não conseguia comprar o pão estava colocando uma cápsula vazia aqui para enganar a máquina de que tinha sido inserido o volume que ela esperava. Então, colocando aquela cápsula vazia, ela liberava água para fazer o pão, porque você só consegue fazer o pão se tiver o recipiente com água lá. Então, ela é um robô, né? Antigamente, então, tinha que colocar a cápsula, senão ela nem funcionava. Daí um pessoal tava aí enganando a máquina e colocava uma cápsula vazia e começou a fazer pão caseiro nela sem o conteúdo da cápsula. E eu acho que a Polishop fez alguma adaptação, não sei, né? Que agora ela consegue fazer sem cápsula nenhuma em cima. Bom, eu estava falando nos pontos. Então, o ponto positivo é facilidade de manuseio. Aperta um botão, tá solucionado o meu problema. Coloca os ingredientes, aperta um botão, o pão tá aqui, prontinho, sem... Ali tá ele, ó, esfriando enquanto a gente conversa. O pão tá ali prontinho, sem problema algum, sem ter que ver aquela história de pão rápido, pão branco, pão isso, pão aquilo, não. Só faz de uma maneira. Mas eu acredito que o segredo para dar certo esse pão, porque eu vi inúmeros vídeos que esse pão não dava certo e que nem a cápsula dava certo. Vídeos, se vocês procurarem no YouTube, do pessoal mostrando pães que não deram certo na máquina, vários. Até que teve um senhor que mostrou que deu certo, se eu não me engano, o senhor Robson, que mostrou um pão que deu certo, gente, mas aquilo ali era quase que um milagre, porque a maioria era reclamando da máquina. Eu disse, não, não pode ser, a Polishop não iria vender um aparelho que desse errado, então alguma coisa tem de errado. O que que eu fiz? Eu adquiri a máquina, agora que tá 399 em 10 vezes de 39,90. Resolvi adquirir, tipo, para um desafio mesmo. Eu pensei comigo assim, eu não acredito que um utensílio, né, daquele tamanho, com aquela potência, não consiga preparar uma receita. Isso aí, alguma coisa tá errada. E tornou-se para mim como um objeto de estudo. Quando ela chegou aqui em casa, que foi ontem, porque eu sou muito intensa, ela já chegou, eu já fui testar. Por quê, gente? Porque quando a gente compra uma coisa na internet, a gente tem o direito de devolver. E como eu vi muita reclamação dela, eu pensei o seguinte, eu vou comprar, eu vou testar e se não ficar satisfeita com o resultado, eu posso devolver. Né? A gente tem o direito do arrependimento da compra caso aquele produto não nos satisfaça e não faça o que está prometido, né? Fazer. Aí, ontem, quando chegou, que recém chegou mesmo, eu fiz o primeiro pão, aquele da Fleshman, eu vou deixar aqui linkado para vocês. E era um pão de batata e que levava leite, então já adaptei a primeira receita nela, já com coragem, já fiz uma adaptação. No recipiente que vai por fora nela, só pode colocar água. Não pode ser água com gás, não pode ser suco, não pode ser leite, água mineral, nada, é água. Como só pode colocar água, pães que levam leite, eu pensei, vou adicionar leite em pó. Então, eu adicionei naquele envelope da Fleshman 4 colheres de sopa de leite em pó para compensar o leite que eu colocaria, que o envelope mandava, né? Para compensar porque ela dispensa água. Então, o líquido que iria no pão, ela vai soltar água lá atrás e a água tem que estar morna, tá? Então, eu acredito que o erro do pessoal que errou nas cápsulas tenha sido a temperatura da água. Porque não teria outro motivo para errar. Porque o que acontecia? Colocava a água a 40 graus lá, 35 a 40, e apertava Start só. Então, não teria outro motivo para ficar errado, a não ser a temperatura da água. Para quem fazia
de outras formas, aquelas receitas que andam por aí no encarte, eu acho que é da Magazine Luiza, que eu vi 4 tipos de pães. Eu analisei a receita parece que é pão puro que tá escrito, se eu não me engano, e eu percebi que aquele pão puro não leva líquido, gente. Aquele pão puro, a única coisa mais molhada que ele leva é a manteiga. Ele não leva um ovo, ele não leva nada assim. E eu acredito, eu não fiz, mas eu acho que aquele pão puro não tem como dar certo. Eu acho que ele ficaria esfarelento e duro, porque ele ia depender somente da quantidade de água que sai ali. Se alguém aí fez o pão puro, aquele que tá lá no encarte e deu certo, me conta, porque eu não quis arriscar. Eu achei que ia muita quantidade de farinha, muita quantidade de ingrediente seco para a quantidade de água que ela libera. Porque eu analisei a massa de pão de batata que eu fiz da Flashman, ela é uma massa molhadinha, até porque ela contém a umidade da batata, né? E vai ovo, gente, e vai manteiga, e vai mais coisas assim. O ovo, eu acho que dá muita estabilidade no caso desse pão aqui. Eu acho que colocar ovo ou aumentar a quantidade de alguma coisa que molhe mais, que não dependa só do líquido da máquina, vai fazer com que a receita de vocês dê certo. Então, é a minha terceira receita nela. A primeira, quando chegou, eu fiz o pão da Flashman de batata, que deu muito certo, tá aí o vídeo todo para vocês. Na segunda vez, que foi ontem, eu fiz enroladinho de salsicha, doguinho de salsicha, mas como eu fiz? Eu fiquei cuidando aqui. Quando o painel mostrou que a massa já tinha crescido, eu vou mostrar aqui para vocês no livrinho, que eu acho importante dar para vocês este feedback, né? É uma experiência que eu tive. Quem achar ruim, tudo bem, né? Não é obrigada a concordar. Porque assim, ó, gente, tomara que o vídeo não fique cansativo para vocês, mas eu acho importante esclarecer. Aqui, ó, quando tiver nesse símbolo aqui, ela tá misturando os ingredientes. Quando tiver nesse aqui, ela tá crescendo. E quando tiver nesse símbolo aqui, ela tá assando. Quando ele partiu para crescer nesse símbolo aqui, eu comecei a prestar atenção na máquina e eu não lembro bem o tempo que fazia. Ai, desculpa, não lembro. Mas fazia um tempo já que estava crescendo. Eu apertei no pause por 5 segundos. Então, se quiserem interromper, 5 segundos no pause e ela cancela por completo o pão que ela estava fazendo. Mas só façam isso se vocês não quiserem mais assar o pão dentro dela. Porque no momento que vocês apertarem o pause por 5 segundos, ela vai ficar como tá aqui. Vai encerrar todo o projeto que ela estava fazendo, né? E vocês vão poder abrir. Só que vocês vão poder abrir e vocês, se fecharem outra vez, ela vai pedir que vocês recoloquem mais água, porque ela vai entender que vocês vão fazer um novo pão. Ela é um robô, gente. Ela é um robô que funciona assim. Então, se quiserem assar um pão depois de bater e crescer nela, apertem pause por 5 segundos que ela vai abrir e vai liberar a massa para vocês. Só que daí não dá para retornar com a massa para assar nela, tá? Essa experiência que eu tive, acho importante falar. Outro ponto positivo, então, de pontos positivos que eu tava falando, acabei me perdendo, ficou a facilidade, só tem um botão Start, a comodidade de vocês, mas isso aí as outras panificadoras também têm. Vocês podem programar aqui e ela iniciar o processo sozinho. Sendo que aqui ela tem um fator muito importante que nas outras panificadoras não tem, até palmas para ela por esse tipo de funcionamento, que aqui a água da receita fica lá atrás. Não tem perigo da água umedecer o fermento. Para quem quiser programar a panificadora para fazer no outro dia, vocês fazendo com a Easy Bread,
o fermento não vai ficar úmido com o líquido, porque o líquido fica fora. Então, quem quiser programar, por exemplo, para fazer amanhã de manhã, programa aqui, daqui a quantas horas eu quero o meu pão pronto? Daqui a 4 horas. Então, eu programo aqui 4 e daqui a 4 horas eu tenho o pão prontinho, tá? Mais ou menos é um exemplo assim que eu dou para vocês. Eu ainda não fiz essa modalidade. Mais um ponto positivo é a beleza dela. Aqui, ó. Ela tem a opção de pão claro, médio e escuro, assim como as outras panificadoras, mas devido à minha experiência com outras panificadoras, eu quase que afirmo para vocês, escolham sempre a cor clara, porque senão ele vai ficar cascudo. Quando a gente escolhe a cor clara, a parte que entra em contato com a forma corre menos risco de ficar cascuda, porque se vocês escolherem a cor escura, aqui vai continuar esquentando até ele dourar, e o risco de terem um pão duro é maior, tá? Então, por isso eu sempre escolho a cor clarinha e não me arrependo por isso. Temos uma receita padrão, tipo assim, gente. Essa máquina, ela sempre vai fazer bem o pão que tiver 450 gramas de farinha. E antes de comprar, eu pesquisei isso tudo. Eu pesquisei que tipo de pães eu poderia fazer. Eu pesquisei o risco de dar errado. Eu pesquisei tudo. Então, eu não tô falando aqui para vocês, tipo, ai, caí de paraquedas nesse vídeo. Não. Apesar de recém ter recebido ela ontem, eu convivo com ela há anos. Sabe por quê? Porque há anos eu tinha desejo de ter e há anos eu pesquisava como ela funcionava. Primeiro que me encantava a ideia de largar uma cápsula aqui e retirar um pão pronto aqui. Então, só eu não comprei naquela época, como eu falei para vocês, porque o valor era muito alto. Mas eu sempre estive de olho nela. Segundo, o designer, que eu sou apaixonada. Terceiro, porque é um produto meio mágico, né? Essa coisa meio futurista. Eu amo coisa meio futurista, amo. Parece uma mágica, né? Você largar, não ter que sujar a mesa de farinha, nada, e sair um pão pronto do outro lado. O risco de errar é bem menor que na outra panificadora, porque vocês vão colocar a água já na temperatura certa ali. E na outra panificadora, às vezes a gente pensa assim, ai, aqui não manda colocar água quente, eu vou colocar água fria. E às vezes a temperatura da casa de vocês está muito fria, que nem aqui no sul, às vezes faz 4 graus, e o pão não cresce o quanto deveria. Esse pão aqui eu fiz com 6 gramas de fermento e ele ficou um pão tão alto que chegou a raspar, ó. Quando eu fui tirar aqui, chegou a trancar de tanto que ele cresceu. Jamais coloquem o envelope inteiro daquele fermento Flashman ou do fermento que vocês vão usar, porque aquele envelope ele vem 10 gramas. Se vocês adicionarem 10 gramas nessa forma aqui que a gente colocou, vai transbordar, porque eu coloquei 6 gramas e o pão já cresceu um monte, como vocês viram aqui. A água, gente, temperatura de 40 graus é temperatura de banho de bebê. Quem é mãe aí sabe, aquela água morninha, agradável ao toque, aquela água que é quente, mas não queima, aquela água agradável, sabe? Quem não tiver termômetro, coloca aqui, ó, na mão, como a gente experimenta mamadeira, aquela aguinha bem morninha, é a água que vai lá atrás na Easy Bread, tá? Mas uma dica valiosa que eu dou para vocês, adquiram, se puderem, um termômetro e uma balança, principalmente para quem já tem Easy Bread encostada em casa, que não usa porque faz pão errado, que eu sei que tem, porque eu vi relatos de pessoas que têm no YouTube. Gente, comprem uma balancinha, comprem um termômetro que vocês nunca mais vão errar o pão de vocês, eu garanto. Porque essa máquina ela trabalha com quantidade exata e temperatura exata. Tá? Eu não quero ser chata com vocês, mas se tu é aquele tipo de pessoa que quer fazer um pão e não medir, jogar tudo, não compra. Porque ela é o tipo de máquina que
trabalha com a quantidade exata, porque ela é um robô programado para fazer um tipo de receita, que é a receita do Easy Bread, que vinha aquela cápsula com aquela quantidade. Se vocês colocarem alguma coisa errada, menos líquido, mais isso, mais aquilo, vai dar errado. Por isso, tanta receita dá errada. Outra coisa, sempre trabalhem com fermento biológico seco, porque o fermento fresco, ele tem um tempo de ação diferente. E essa água dessa máquina aqui, que já vem naquela temperatura, ela é também preparada para o fermento biológico seco, que é o que vem na cápsula de pães que seriam feitas nela. Teve um vídeo meu que uma pessoa comentou assim: ninguém faz um vídeo esclarecendo, o pessoal não sabe fazer vídeo. Eu acho, gente, que essa máquina, ela é sim uma máquina que desperta muita curiosidade, desperta muita dúvida. Eu mesma que tenho ela aqui na minha frente, eu acredito que tenha muita coisa nela ainda que eu tenha que descobrir. Então essa pessoa, eu não lembro o nome, eu sou muito ruim para lembrar nome, essa pessoa que falou assim: ninguém faz um vídeo esclarecedor, parei de ver porque não respondeu o que eu queria. Eu quero te ajudar, tá? Essa pessoa aí, pergunta para mim qual a dúvida que tu tinha. Eu encaro muito bem, gente, comentário que critica, porque quando critica a gente está crescendo. Quando critica, quando pergunta, quando diz: não quero mais ver porque não respondeu o que eu queria, aí eu valorizo muito aquela questão, não como uma coisa negativa, mas como uma coisa positiva. É sinal que faltou dizer ali alguma coisa, sabe? A gente não sabe a expectativa de quem tá aí do outro lado. A minha expectativa é essa aqui, é usar, mostrar para vocês como que saiu. Tanto que eu fiquei filmando para não dizerem: sabe, não foi feita ali. Eu jamais vou mentir para vocês. Se saísse uma coisa feia, vocês iam ver uma coisa feia, mas esse pão, pelo jeito, tá maravilhoso. Agora, já deu tempo dele esfriar enquanto a gente conversou. Olha aqui a fofura. Parece que tá muito bom. Agora a gente já vai partir e eu já vou provar com vocês. Mas assim, pontos então negativos da máquina. Tudo que tem um lado positivo e tem um lado negativo. Ponto negativo: o tamanho, que ela não é nem um pouco pequenininha, é um ponto negativo para quem não tem muito espaço. Mas eu, apesar de ter pouco espaço, eu acho ela tão linda que, né, para mim isso aí não interferiu. Outro ponto negativo: quantidades exatas, sempre quantidades exatas, porque ela trabalha com quantidades exatas. Temperatura de água correta, porque pode também dar errado pela temperatura correta. Uma certa limitação quanto ao tamanho do pão, porque vocês não podem fazer aqui um pão de 900 gramas. Vocês têm que sempre fazer um pão desse tamanho aqui. Eu até vou pegar a balança e vou pesar quanto pesa esse pão aqui depois que ele fica pronto, porque eu sei que eu coloquei aqui 450 gramas de farinha e mais os outros ingredientes que vocês viram ali. Então, é uma limitação, porque vocês não vão poder fazer aqui um pão de 900 gramas como as outras panificadoras fazem. Não chega a ser tão negativo se vocês pensarem que vocês vão sempre acertar. Por quê? Vocês vão sempre colocar 450 gramas, sempre colocar alguma quantidade de gordura. O que eu percebi vendo a receita, gente, que eu fiz essa receita aqui hoje que eu mesma criei, ó. Então, com mel e leite, porque eu fiz assim: 450 gramas é o que ela pode fazer, só que não se discute. 6 gramas de fermento biológico é o que deu certo da outra vez que eu coloquei de novo. 20 gramas de manteiga, aqui, gente, vocês podem substituir essa manteiga por margarina e por óleo. Acredito que dê certo também. 6 gramas de sal fica gostoso para o meu paladar, mas se quiserem pode aumentar para 8 gramas. Mas é importante colocar o sal, porque o sal ajuda a
ativar o fermento, por incrível que pareça. Tá? O sal ajuda alguma coisa no pão, que tudo que é pão, mesmo que seja pão doce, vai um pouquinho de sal. Aqui, gente, 30 gramas de mel. Na receita do cachorrinho, do doguinho que eu fiz ontem, eu coloquei 30 gramas de açúcar. Então, vocês podem ver. Hoje, eu coloquei mel e deu certo. Amanhã ou depois, posso colocar açúcar mascavo. E aí, eu vou variando. Depois, eu coloco 30 gramas de açúcar cristal. E aí, a gente vai sempre variando, mas nunca fugindo das quantidades. 50 gramas de leite em pó, porque eu queria um pão de leite. E um ovo. O ovo eu acho muito importante para dar a umidade à massa. A partir dessa receita base que eu tenho aqui, acredito que vocês possam ir variando os sabores e criando diversos pães a partir daquela mesma base. Não fugir das quantidades, permanecer com a umidade, permanecer com a quantidade de farinha e ir variando e acrescentando algumas coisas. Num outro pão, eu posso acrescentar de repente um pouquinho de queijo parmesão, aumentar a quantidade de sal, diminuir o açúcar, e assim a gente vai testando e eu vou colocando para vocês aqui no canal. Gente, eu não quero que esse vídeo fique muito extenso, porque eu sei que é cansativo para vocês assistirem, mas eu achei muito importante essas considerações. Então, fica a critério de cada um se vale a pena ou não adquirir a Easy Bread, pensando nessa situação assim. Vocês nunca vão poder fugir deste tamanho de pão, porque não vai caber. Vocês sempre vão ter que medir quantidades exatas, porque ela é uma máquina que trabalha com quantidades exatas, porque ela foi projetada para usar cápsulas. Outra coisa, a facilidade do fermento ali não entrar em contato com o líquido antes. Aí vocês façam um balanço do que o tamanho dela, né? Que é um ponto negativo para quem não tem espaço. Um outro ponto que pode ser negativo, quem não quiser acrescentar água à receita, quem quiser, por exemplo, acrescentar um suco de algum vegetal, não vai poder, porque ali ela vai liberar aquela quantidade de água. Então, vocês vão pensando, né? Quem quiser fazer pão com leite, tá ali a situação. Eu coloquei leite em pó, deu certo. De repente, aí, quem quiser fazer um pão de espinafre, colocar um pouco de farinha de espinafre, farinha de beterraba, intercalando com a quantidade de farinha de trigo e consegue também um pão colorido. Eu vou testando aqui no canal, eu não vou devolver a minha, porque eu gostei do resultado, apesar de eu ter comprado com esse pensamento. Vou testar, vou me desafiar, é importante para mim, é importante para o crescimento do meu canal. Eu sei que aqui é um divisor de águas, eu não quero ser a salvadora da pátria, né? Mas eu deixo aqui o meu testemunho de que pode dar certo. Quem tem esse bread aí guardada, tenta fazer de novo, tá? Mede bem direitinho. Gente, comprem uma balança, é importante para tudo que é receita. Apesar de eu deixar aqui sempre para vocês em xícaras e colheres, a balança vai te dar uma exatidão maior. Eu vou trazer minha balança para a gente pesar agora esse pão que saiu aqui, para a gente ver o tamanho do pão que sai. Então, aqui, gente, coloquei minha balança zerada e vou pesar o pão. Olha, dá um pão, eu vou mostrar para vocês o peso. Olha, gente, dá um pão de 772 gramas. Ele parece um pão pequenininho, mas não é. Tá? Para quem tem aí, né? Quem tem dúvida do tamanho do pão, eu também tinha dúvida, até me parecia que era um pão menor, porque a forminha, ela é assim, ó. A gente olha, dá a impressão que dá um pão pequenininho, mas não é tão pequenininho, não. Tá? E agora, então, vamos partir pra gente experimentar? A gente já sabe o peso que ele fica. Gente, vamos partir pra ver como ficou, né? Eu já trouxe aqui um mel pra gente colocar no pão.
Me parece que ele tá muito gostoso. Olhem a maciez. Oh, gente, a maciez desse pão. Ó. Perfeito, perfeito, perfeito. Vou mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Ó. Vejam o tamanho. A massa super... Uma massa super fofinha. Eu não quero apertar muito, que ele ainda tá meio morninho. Mas... Olha aqui. Vou rasgar para que vocês vejam. Ó. Isso que essa aqui é a parte de fora. Se eu pegar uma fatia do meio e rasgar, ela vai ser muito mais fofa ainda. Olha aqui, ó. Uma massa fofinha. Ó, vamos colocar um pouquinho de mel. Muito saborosa, não ficou muito doce. Até porque não vai açúcar, né? Ó, vamos colocar mel. Eu adoro mel, gente. Ó. Então, olhem só a maciez. Muito bom, gente. Nossa! Vocês não têm noção do quanto tá bom. Muito bom. Um pão fofinho. Ai, gente, muito bom. Comprem. Comprem esse bread. Vocês não vão se arrepender. Se gostou do vídeo, dá like, te inscreve no canal para me ajudar a apagar a máquina. Tá bom? É muito bom. Valeu o desafio. Obrigado, Polishop. Aqui, ó. Se não desse certo, eu ia contar. Podem acreditar que eu contaria. Agora eu vou variando. Muito bom. Eu vou variando essa receita aqui e vamos adicionando açúcar mascavo. Vamos fazendo um mesh aí. Cada dia aí que eu fizer, eu vou postar para vocês a receitinha. Se tu conhece alguém que tá com a máquina Easy Bread lá, encostada, que não quer usar porque não conseguiu acertar, diz para ela assistir esse vídeo, tá? É muito importante. Beijo, gente. Segue lá no Instagram, @cozinha rápida e fácil. Gente, sério, tá bom demais. Beijo. Eu vou lá que o filho quer pão com Nutella. Eu vou lá entregar pra ele essa fatia de pão aqui gostosa.